Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Vamos seguir nossa jornada bíblica, capítulo a capítulo, aprendendo os ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 do livro de Juízes. Este capítulo, este estudo, nós encontramos o tema Cuidado com o pecado. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, como você considera o pecado? O que você faz para não ser uma presa dele? Você já ouviu falar, você conhece o ciclo do pecado? Como os israelitas falharam em seu relacionamento com Deus e se tornavam escravizados pelos inimigos? Quais são as lições que devemos aprender da história deles? Em Juízes capítulo 3, o ciclo do pecado, opressão, arrependimento e libertação se torna mais pronunciado quando o capítulo apresenta uma série de juízes que lideraram Israel em tempos de crise. Os israelitas começam a se casar com as mulheres cananeias, o que os leva a adotar a idolatria, a se envolver na adoração de ídolos. Como resultado, eles caíram em um padrão de desobediência a Deus. Juízes 3 serve como modelo para o padrão que continuará ao longo do livro, destacando as consequências da desobediência e a fidelidade de Deus ao levantar juízes para libertar os israelitas. O capítulo enfatiza a importância de permanecer fiel aos mandamentos de Deus e às lutas contínuas que os israelitas enfrentarão ao navegar em seu relacionamento com Ele. Esta é a introdução em nosso estudo de hoje, em nossa reflexão do capítulo 3. E você está convidado a continuar acompanhando o nosso estudo, agora em detalhes, em nossa jornada bíblica. Vamos então, agora, extrair o significado dos textos deste capítulo. Versos 1 a 4. Aprendemos no capítulo 1 que estas nações inimigas ainda permaneceram na terra porque os israelitas falharam em obedecer a Deus e expulsá-los. Agora Deus permitiria que os inimigos ficassem para testar os israelitas, isto é, dar a eles uma oportunidade de exercitar fé e obediência. Talvez Deus tenha permitido obstáculos em sua vida, amigo ouvinte. Talvez pessoas hostis, talvez situações difíceis, talvez problemas desconcertantes, dificuldades em geral. Sabe por quê? Para permitir que você desenvolva fé e obediência. A lista de nações que o Senhor deixou ficar ali chega a formar um arco ao longo das fronteiras oeste e norte da área realmente ocupada por Israel na ocasião da morte de Josué. Dentro do território ocupado por Israel, havia grupos grandes de povos nativos, com os quais os israelitas conviviam, adotando muitas vezes as religiões destas nações, destes povos.
comentando o versículo 2, apenas para treinar na guerra. Israel, como servo do Senhor segundo a aliança, era o exército do Senhor para lutar contra as potências do mundo que estavam estabelecidas em sua terra. Tendo em vista que a conquista foi incompleta, as gerações futuras em Israel precisavam tornar-se guerreiros capazes. Apenas aqui descrito pode significar especialmente para treiná-los. O verso 3 descreve os filisteus, vindos do mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Os filisteus criaram seu estado através de uma coligação de 5 cidades no sudoeste da Palestina. Os israelitas descobriram, conforme os versos 5, que relacionamentos afetam a fé. Os homens e mulheres nas nações vizinhas circundantes eram atraentes aos israelitas. Só casaram entre si e os israelitas aceitaram seus deuses pagãos. Isto foi claramente proibido por Deus, lá em Êxodo capítulo 34 e Deuteronômio capítulo 7. Deus foi muito claro, orientando e advertindo que eles não casassem com mulheres pagãs. Ao aceitar esses deuses em suas casas, os israelitas gradualmente começaram a aceitar as práticas imorais associadas. Cuidado com o pecado, hein? É o tema de hoje, por isso aqui encontramos esta ênfase. A maioria dos israelitas não iniciaram o processo determinados a serem idólatras. Eles somente adicionaram os ídolos à adoração de Deus. Olha o perigo. Mas logo se viram absorvidos na adoração pagã. O pecado, ele nunca chega de maneira completa, total. Começa aos pouquinhos. Um perigo similar nos desafia hoje. Queremos ser amigos daqueles que não conhecem a Deus, mas através destas amizades somos envolvidos em práticas não saudáveis. Amizade com não crentes são importantes, mas não podemos nos comprometer ou adotar os padrões de comportamento. Então, não quer dizer que nós vamos fechar a cara para todo mundo, né? Não, nós podemos e devemos ser pessoas sociais, mas quando se trata de praticar os hábitos e os costumes que uma pessoa no mundo pratica, aí é diferente. O verso 7. Arqueologistas têm descoberto muitos ídolos de Baal em Israel. É difícil imaginar o povo de Israel trocando a adoração a Deus pela adoração a ídolos de pedra, de madeira, de ferro. Mas nós fazemos o mesmo quando abandonamos a adoração a Deus por outras coisas. Hoje, sejam atividades, hobbies ou outras prioridades. Nossos ídolos não são feitos de madeira ou pedra, mas são tão pecaminosos quanto o dos israelitas. Agora o versículo 6. Tomaram as filhas deles, prestaram culto aos deuses deles. Isso teve o efeito de levar os israelitas à idolatria. Fica claro que o povo se importava mais com as alianças com os seus vizinhos pagãos do que com a aliança com Deus.
Você está percebendo realmente a nota triste que este capítulo apresenta sobre o envolvimento do povo de Deus com o pecado, com a idolatria, e como começou? Por isso, fica-nos uma advertência, né? O efeito degenerativo de semelhantes casamentos mistos é bem ilustrado na experiência do rei Salomão. Nós vamos ver isso ainda no livro de Reis. O núcleo, fala de uma série de heróis que Deus usou para livrar os israelitas de opressões sofridas por causa da deslealdade a Deus. Agora o verso 8, serviram a Cusã-Risataim. É o nome do rei, né? Os israelitas deixaram de servir a seu Deus amoroso, que lhes deu terra e liberdade, para adorar e servir outras divindades. Em consequência, acabaram servindo a um governante opressor estrangeiro da Mesopotâmia, a qual hoje conhecemos como Síria. Em hebraico, o nome dele significava Cusã de dupla maldade, ou duplamente mal. Olha só, esta era uma forma distorcida de seu nome real para caracterizá-lo. Um rei extremamente mau. E então, o verso 9, fala-nos que os israelitas, clamaram ao Senhor. Os gritos de aflição de Israel surgiam em cada ciclo recorrente dos juízes. O primeiro juiz que é apresentado é Otniel. Você se lembra desse personagem, desse nome? Genro de Calebe. É ressaltada a posição de destaque da tribo de Judá em Israel, posto que o primeiro juiz proveio desta tribo, e foi o único juiz sem nenhuma falha explícita em guardar a aliança. O sucesso da tribo promove Davi, que foi descendente também da tribo de Judá. Otniel tinha uma rica herança espiritual, seu tio era Calebe, um homem de fé inamovível. Além de tio, era sogro, né? A liderança de Otniel trouxe o povo de volta a Deus e os libertou da opressão do rei da Síria, Arã. Mas, após a morte de Otniel, não demorou para os israelitas caírem nos confortáveis, mas pecaminosos caminhos de seus vizinhos novamente. Então o verso 10 diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Os juízes são conhecidos como líderes carismáticos devido à atuação poderosa do Espírito Santo nas suas vidas. Esta frase também foi dita dos juízes Gideão, Jefté, Sansão, entre outros. Ela expressa um aumento temporário e espontâneo de força física, espiritual e mental. Esta era uma ocorrência extraordinária e sobrenatural para preparar uma pessoa para uma tarefa especial. O Espírito Santo está disponível a todos os cristãos hoje, mas ele virá de uma maneira extraordinária para tarefas especiais. Por isso, devemos pedir o auxílio do Espírito Santo ao enfrentarmos os problemas diários, assim como os desafios maiores da vida. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Otniel, primeiro ele julgou Israel e depois saiu para a guerra. Isso significa que ele acertou as coisas entre o povo antes de lutar contra o inimigo. Assim deve ser sempre. O pecado, o pior dos nossos inimigos, primeiro precisa ser dominado e erradicado na nossa vida. Somente quando esse inimigo é subjugado,
As vitórias podem ser alcançadas sobre as forças externas. Agora o verso 11, durante 40 anos, número convencional de anos para representar uma geração. 12, os moabitas, amonitas e amalequitas eram tribos nômades que viviam próximas umas das outras no leste e no sudeste de Canaã. Essas tribos eram espoliadores, notórios, com grande capacidade militar. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, mas inimigos constantes e ferozes de Israel. Eglon, descrito como rei dos moabitas. Os moabitas habitavam a leste do Mar Morto. O rei Balaque de Moabe e seus aliados midianitas haviam tentado, sem êxito, destruir Israel, lá em Números capítulo 22 a 25. Lembram da história de Balaão? Desta vez, Eglon derrotou os israelitas com uma coalizão entre moabitas, amonitas e amalequitas, a quem eles haviam vencido no passado. Portanto, os israelitas infiéis caíram nas mãos de velhos inimigos que nutriam grande rancor contra eles. Agora o verso 14. Israelitas. Nesse caso, principalmente os benjamitas e os efraimitas, as duas tribos. Versos 15 a 30. Esta é uma história estranha, mas ela nos ensina que Deus pode nos usar exatamente como somos. Um canhoto, nos dias de Eude, era considerado um deficiente. Muitos benjamitas, nos dias de Eude, eram canhotos, mas Deus usou a fraqueza perceptível de Eude para dar a vitória a Israel. Com isto, aprendemos que deixe Deus usar você exatamente como você é, para completar o seu trabalho. Deus pode usar-nos, apesar de nossas limitações. O verso 15, Eude é chamado de libertador. Num sentido mais amplo, todos os juízes são sombras ou símbolos do perfeito libertador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Eude libertou Israel de seus inimigos, Jesus nos liberta do pecado, o nosso maior inimigo, como já frisamos anteriormente. Homem canhoto. Sendo canhoto, Eude podia esconder sua espada curta no lado em que não se suspeitaria da sua presença. Filho de Gera, ou seja, um descendente deste. O verso 17 descreve que o rei Eglon era um homem obeso. O nome Eglon significa pequeno bezerro. No entanto, é óbvio que ele havia crescido. Os eruditos notaram que mais tarde, os israelitas que ouviam a história a conheciam como a morte do bezerro cevado, gordo. A obesidade de Eglon foi crucial para o sucesso da fuga de Eude. Ele conseguiu enfiar o punhal inteiro no corpo do monarca. Por isso levou algum tempo para os servos do rei Eglon perceberem que ele havia sido assassinado. Então, Eude é o segundo juiz descrito no livro de Juízes. Verso 19, palavra secreta. O rei teria interpretado como uma mensagem, mas na verdade tratava-se de uma coisa, o punhal secreto de Eude. Foi a estratégia, de sucesso que ele usou.
O verso 20 fala da sala de verão que o rei tinha, um cenáculo onde era mais fresco, um pavimento superior com muitas janelas abertas, dando passagem às brisas. Verso 27, tocou a trombeta, um sinal para declarar guerra e reunir os homens para a batalha. Comparar com os sinais de trombeta em Números capítulo 10. O verso 30 ainda fala de 80 anos, podendo indicar agora 2 gerações em que o povo descansou, né? Verso 31, aguilhada de bois. Isto é uma vara comprida de madeira, às vezes com uma ponta de metal, usada para tanger animais de carga. 600 filisteus mortos com esta aguilhada de bois foi realmente uma façanha. Deus escolheu, finalizando nossa reflexão, as coisas fracas do mundo, diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28, para envergonhar as fortes. Uma aguilhada, uma estaca da tenda, trombetas, cântaros, tochas, pedra de moinho, queixada de jumenta, são instrumentos que vamos encontrar no livro de Juízes, que foram usadas por juízes para libertar o povo de Deus da opressão dos inimigos. Assim também, Deus pode usar aquilo que menos imaginamos e fazer coisas grandiosas. Aqui encerramos os comentários dos versículos. Agora, onde os israelitas falharam? Deus colocara seu povo em Canaã como poderoso parapeito para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Sendo fiel a ele, era o intuito de Deus que Israel prosseguisse de vitória em vitória. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. A promessa: se diligentemente guardares os meus mandamentos que vos ordeno, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas as nações. É a promessa de Deuteronômio capítulo 11, versos 22 a 25. Deus havia feito essa promessa, mas, sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade, da condescendência própria, deixaram escapar a sua oportunidade para completarem a conquista da terra. E por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes destes povos idólatras, que, conforme predissera o profeta, eram como espinhos nos olhos. Os israelitas se misturaram com as nações, aprenderam as suas obras, ligaram-se matrimonialmente com os cananeus, e a idolatria se espalhou como uma praga por toda a terra. Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E a terra foi manchada com sangue, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança. Descreve o Salmo 106. O rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe, e depois destes os filisteus e os cananeus, guiados por Cícera, tornaram-se por seu turno os opressores de Israel. Otniel, Sangar, Eude, Débora e Baraque foram levantados como libertadores de seu povo. Mas, de novo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas. Até ali, a mão do opressor não havia caído, senão levemente, sobre as tribos que moravam a oeste do Jordão, mas na presente calamidade foram os primeiros a sofrer.
Este é o texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 544. Agora, chegou o momento de aplicarmos os ensinos deste capítulo 3 em nossas vidas hoje. O livro de Juízes parece muito dramático, a atitude do povo parece bem deplorável. Acontece que tudo é bem compacto. Os eventos dos anos são bem resumidos. Como nós vimos na introdução, um período de 350 anos abrange o período dos juízes. O objetivo do autor, que já entendemos que foi o profeta Samuel, está evidente. O sentido e o significado das narrativas acham-se no ciclo familiar de apostasia, punição, arrependimento, compaixão divina, libertação e descanso na terra. Juízes está organizado em torno da ascensão e queda da sorte espiritual de Israel. Israel prosperava, relaxava sua segurança, pecava. Era condenado à dominação estrangeira, voltava-se arrependido ao Senhor, o Senhor enviava um libertador, e então vinha um período de paz e prosperidade. Esse ciclo recorrente é instrutivo para todos nós hoje que cremos na Palavra de Deus e que pertencemos à última geração, antes da volta de Cristo, que pode ser induzidos a seguir o mesmo modelo espiritual. Portanto, o desleixo no seguir a tudo o que Deus nos pede é a raiz de nossos problemas, tanto físicos quanto sociais e espirituais. Além de não expulsar da terra todos os inimigos de Deus, os filhos de Deus se envolveram em julgo desigual. Com isso, fica claro que pequenas concessões levam a grandes tribulações. A prática do pecado rompe o compromisso com Deus. Trocar Deus pelo pecado atrai a ira divina. O povo perde a proteção sobrenatural de Deus e sofre opressão. Contudo, ao clamar a Deus, a resposta vem. Israel clamou e Deus levantou Otniel, irmão caçula de Calebe, o primeiro dos 12 juízes. Momentos de paz e bonança são bons, mas podem resultar em ociosidade espiritual, abandono de Deus. Após 40 anos de sossego, na ausência de Otniel, os filhos de Deus caíram novamente em pecado e após 18 anos servindo ao Deus Eglon, sofrendo opressão, clamaram a Deus. Então Eude trouxe libertação como resposta da oração. Altos e baixos espirituais resultam de um relacionamento instável com Deus. Anote bem essa parte. Altos e baixos espirituais resultam de um relacionamento instável com Deus. Instabilidade na fé encontra explicação num compromisso com Deus pautado pela superficialidade. Aqui está um ponto chave para que você não seja presa do pecado. Deus liberta-nos quando estamos em apuros, mas ter vida espiritual como o ioiô não agrada a Deus. Aquele sobe e desce, né? Cristão ioiô, você já ouviu falar? Então, existe hoje ainda, né? Então, Deus apela-nos para uma consagração completa. Finalizando nossa reflexão, note que Deus levantava os juízes, os líderes e os acompanhava. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz que os salvava,
das mãos de seus inimigos, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, que eu e você, diante do ensino deste capítulo e do livro de Juízes, possamos ter o foco em Deus. Ainda que soframos consequências de nossas próprias escolhas erradas e de nossas negligências, Deus atende em nossa angústia quando suplicamos a Ele. Quando medo, tristeza, frustrações e aflições resultantes de nossas decisões, contrárias aos mandamentos divinos, invadem nosso ser, devemos correr para Deus, o único que realmente pode nos libertar. Deus tem o seu método de nos devolver a paz, quando a perdemos por nossas atitudes erradas. Conforme fica claro no estudo de Juízes e no capítulo de hoje que consideramos. Fuja do pecado. Realmente devemos fugir, né? Que Deus nos dê a sua graça, que possamos vigiar e orar, como disse Jesus, para não cair em tentação. Vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo que Deus nos auxilie, nos ajude em nossa caminhada com Ele. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo novo despertar. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a tua voz através da sua palavra, manhã após manhã, dia após dia. Queira, Senhor, nos proteger do ciclo do pecado. Ajude-nos com teu Espírito Santo para que possamos dedicar nossas vidas por completo, que não sejamos inconstantes em nosso relacionamento contigo ou superficiais. Ajude-nos, Senhor, em nossas lutas, em nossas aflições, em nossas dificuldades, assim como ajudava o seu povo no passado. Perdoa os nossos pecados, abençoe cada participante deste estudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e divulgue este projeto da Jornada Bíblica. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.